E aí, galerinha? Como vocês estão? O tema da nossa aula de hoje é letras que valem números. Ué, Pro, como assim? Estamos falando de aula de matemática ou de português? É isso mesmo. A gente agora vai começar a estudar a parte chamada de álgebra em matemática, que é quando envolvem as letras. Quem nunca ouviu falar do X da questão? Ou quando uma pessoa fala, já te falei N vezes para fazer o que eu pedi, coisa de mãe isso, né? Ou quando eu generalizo, dizendo assim, meu amigo tem o dobro de canetas que eu tenho. Então, em todas essas situações e em tantas outras, nós usamos letras para representar valores numéricos, ou seja, para representar números. Agora, será que a gente pode utilizar outras letras para representar outros valores? Pensa um pouquinho, será que vocês conseguiriam dar um outro exemplo de onde as letras são utilizadas para representar números? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Vamos agora a um exemplo. Raul é proprietário de uma padaria e atende muitos clientes diariamente. Com frequentes reclamações sobre o tempo de espera na fila do caixa, ele precisa de sugestões para agilizar o atendimento. Um funcionário sugeriu utilizar fórmulas para calcular o valor que o cliente irá pagar conforme a quantidade e o tipo de produto adquirido. Ajude o funcionário a escrever fórmulas, considerando os seguintes itens. O litro do leite é de R$ 3,10 a unidade. E o pãozinho custa 50 centavos a unidade. Tem ainda bolo, no valor de R$ 5,50 a unidade. Então vamos pensar na seguinte situação. Se um cliente comprou 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos, será que a gente consegue escrever uma fórmula que represente o total que esse cliente irá pagar pelos itens? Agora, vamos pensar quando a gente fala de fórmula. É possível calcular o valor que será pago por esse cliente ou qualquer outra quantidade desses 3 itens acima que algum outro cliente resolver comprar? Vamos então encontrar uma maneira de resolver o problema que foi apresentado. Antes de mais nada, que tal se nós definíssemos uma letra para representar a quantidade dos 3 produtos? Leites, pães e bolos. A gente pode usar a própria inicial de cada um dos 3 produtos. L para representar o leite, P para representar os pães e B para representar os bolos. Agora vamos pensar um pouco. O próximo passo seria nós associarmos essas letras que acabamos de definir aos seus respectivos valores, tendo assim 3 sentenças. Uma sentença que representa o valor a ser pago pelo leite, que seria 3,10 vezes L, uma para os pães, 0,50 vezes P, e outra para os bolos, 5,50 vezes B. Ora, por que multiplicando, né? Por que esse vezes? O preço do leite é 3,10. Eu multiplico esse valor pela quantidade de litros de leite que a pessoa vai comprar. A mesma coisa serve para os pães e para os bolos. E no final, soma-se tudo. Eu primeiro multiplico o item que a pessoa comprou pela quantidade desse item comprado e no final eu somo o valor de todos os itens comprados. É aí que chegamos numa fórmula. Essa fórmula então ficaria da seguinte maneira.
3,10 L mais 0,50 P mais 5,50 B. Então, vamos ainda pensar mais um pouco para responder a pergunta do exemplo. Então, agora que nós já conseguimos escrever uma fórmula que represente a situação deste e de qualquer outro cliente que compre qualquer outra quantidade desses produtos, vamos voltar lá no cliente que comprou os 3 litros de leite, os 5 pães e os 2 bolos. Lembrando que nós estamos representando os itens através de letras. L para leite, P para pães e B para bolos, não é isso? Aí vem uma palavrinha que é muito usada em matemática. Vocês vão ver que principalmente nessa parte de álgebra a gente vai usar muito. Então, guardem essa palavrinha, que é a palavra substituir. O que significa substituir? Significa trocar, né? Sinônimo de trocar. Vamos pensar num jogo de futebol. Quando o jogador é substituído, o que acontece? Tira um jogador e coloca outro jogador no lugar dele. A mesma coisa é nessa situação. Se essa pessoa comprou 3 litros de leite, eu vou substituir o L por 3. Se ela comprou 5 pães, eu vou substituir o P por 5. E se ela comprou 2 bolos, eu vou substituir o B por 2. Ficou claro? Então, primeiro vamos repetir a fórmula, para depois fazer as tais das substituições. Qual era a fórmula? 3,10 L mais 0,50 P mais 5,50 B. Lembrando que quando eu tenho 3,10 L, significa 3,10 vezes L. Toda vez que eu tenho um número grudadinho, coladinho com uma letra, significa que a operação que deve ser feita entre eles é a de multiplicação. A pessoa comprou 3 litros de leite, o cálculo então é 3,10 ou R$ 3,10 vezes 3, mais 0,50 ou 50 centavos vezes 5, porque ela comprou 5 pãezinhos. Olha lá o que foi feito, substituiu. Ó. Saiu a letrinha P e no lugar da letra P entrou o número 5, mais 5,50 ou R$ 5,50 vezes 2. Olha lá de novo a substituição. Sai a letra B e no lugar da letra B entra o número 2. Agora eu faço as multiplicações primeiro. Lembram disso? Então, 3,10 vezes 3, R$ 9,30. 50 centavos vezes 5, R$ 2,50. R$ 5,50 vezes 2, R$ 11,00. Totalizando, R$ 22,80. Ou seja, essa pessoa pagou R$ 22,80 por esses 3 itens. A última pergunta era se era possível calcular, através de uma fórmula, o valor que seria pago para qualquer quantidade desses 3 produtos. E a resposta é sim. Essa fórmula serve para calcular o valor pago pelo cliente por qualquer quantidade desses 3 produtos que ele comprar. Basta atribuir às letras L, P e B os respectivos valores ou as respectivas quantidades que a pessoa comprar. Vamos pensar mais um pouquinho ainda. Nessa aula, nós vimos que podemos usar letras para representar números ou quantidades. Vamos usar o mesmo exemplo anterior, o exemplo da padaria, onde tem 3 itens a serem comprados: leites, pães e bolos. Se
Se uma pessoa entrasse nessa padaria e comprasse um item de cada, qual seria o cálculo? Eu iria substituir as 3 letras por 1 litro de leite, um pão e um bolo. 3,10 vezes 1, mais 50 centavos vezes 1, mais 5,50 vezes 1, totalizando R$ 9,10. Agora vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa entra lá e compra 2 itens de cada, ou seja, eu substituiria a letra L por 2, a letra P por 2 e a letra B por 2. Fazendo os cálculos, eu encontraria um valor total de R$ 18,20. A mesma coisa para 3 quantidades de cada item. Basta substituir. Percebam aí que nesses retângulos vermelhos, a letra L foi trocada. Quando a pessoa comprou uma unidade, trocada por 1. Quando a pessoa comprou 2 unidades, trocada por 2. 3 unidades por 3. E poderia substituir essa letra L por qualquer quantidade que representasse a quantidade de produtos que uma pessoa comprou. A mesma coisa serve para a letra P e para a letra B também. Agora vamos observar na fórmula e o que está acontecendo com ela. Existem nessa fórmula os valores que estão fixos. Quais os valores que estão fixos? O preço de cada item. E tem os valores que estão variando. O que está variando? É o que foi colocado dentro desses retângulos vermelhos, que é a quantidade de itens que as pessoas compraram, que foi realmente justamente os valores que foram substituídos pelas letras. Então guardem isso. As letras em matemática são chamadas de incógnitas ou variáveis, justamente por essa ideia. Elas que estão variando de valor. A outra parte é a parte fixa, é a parte que não está variando. Que não está variando? O preço de cada produto. Eles são chamados constantes ou coeficientes, esses valores numéricos. O que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que podemos representar números através de letras. E que depois de feito isso, podemos atribuir valores numéricos a essas letras para conseguir calcular um valor para essa expressão. Viu? Nem tudo é tão difícil quanto se parece. Vamos agora resolver um outro exemplo. Uma mãe consultou um farmacêutico sobre o número de gotas de um remédio recomendado para crianças. Antes de responder, ele leu as seguintes instruções na bula. Então, na bula tinha uma tabela. Nessa tabela tinha o quê? Em uma coluna, a idade da criança. Então, esse remédio era indicado para crianças de 1 a 4 anos. E o número de gotas era dado de acordo com a seguinte sentença. Para crianças de 1 ano, 2P. Lembra o que acontece mesmo quando um número e uma letra estão grudadinhos? Que operação que a gente faz? Isso mesmo, a gente multiplica. Então, o que significa 2P? Significa 2 vezes P. Para criança de 2 anos, a sentença é 2P menos 5. Para criança de 3 anos, 2P menos 8. E de 4 anos, 2P menos 10. E esse P, está explicando ali embaixo, é o peso da criança, representa o peso da criança, que nunca é o mesmo. Não tem uma regra para a idade e peso de uma criança, tem? Agora, a quantidade de remédio não é a mesma para qualquer criança de 3 anos, por exemplo. Eu posso ter uma criança de 3 anos bem magrinha, ou eu posso ter uma criança de 3 anos mais cheinha, mais fortinha.
elas não podem tomar a mesma quantidade de remédio. Então, usa-se fórmula matemática para calcular a quantidade de remédio que a determinada criança irá tomar. A mãe informou que a criança tinha 2 anos e que pesava aproximadamente 11 quilos. Como o farmacêutico deverá calcular esse valor? Vamos pensar, essa criança ela tem 2 anos e ela pesa aproximadamente 11 quilos. Vamos olhar então a tabela. Se essa criança tem 2 anos, eu vou olhar aqui, ó, na linha referente a 2 anos. Qual é a sentença que vai ser usada? 2p menos 5. É essa sentença matemática ou fórmula que vai ser usada para calcular a quantidade em gotas desse remédio. Então, eu vou usar o quê? 2p menos 5. Essa é a fórmula. O que é o P? Lembra? Peso da criança. Quantos quilos mesmo pesava essa criança? 11 quilos. O que a gente vai fazer? Aquela palavrinha em matemática, substituir. Substituir o quê, Pro? O P, que representa o peso da criança, eu vou substituir por 11, que é o peso dessa criança. Então, o novo cálculo fica 2 vezes 11 menos 5. Primeiro sempre o quê? Multiplicação. 2 vezes 11, 22. 22 menos 5, qual o resultado de 22 menos 5? 17. Ou seja, essa criança deverá tomar o quê? 17 gotas desse remédio. Muito simples, não é? Tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer com muita facilidade. Continuando, nesse mesmo exemplo, o peso das pessoas é muito variável. Por isso, uma criança de 2 anos pode ter pesos diferentes, variando de 10 a 13 quilos aproximadamente. Calcule o número de gotas indicado para criança com as seguintes idades. Aquilo que a Pro falou antes. O peso varia. Eu posso ter 10 crianças de 1 ano de idade e as 10 crianças, cada uma com peso diferente. Então, como eu vou dar quantidade igual de gotas para cada criança? Para uma, o remédio não vai fazer efeito e para outra, vai ser uma dosagem que vai ser prejudicial à criança. Por isso, a necessidade de fórmulas matemáticas para calcular a quantidade de remédio de acordo não só com a idade, e sim com a idade e com o peso. Então, vamos calcular a dosagem de remédio para mais 3 crianças. Primeiro, para uma criança de 1 ano, que pesa 8 quilos. Depois, para uma criança de 2 anos, que pesa 12 quilos. E depois, para uma criança de 3 anos, que pesa 14 quilos. Bora lá fazer? Então, vamos ao cálculo do item A. Era uma criança de 1 ano, que pesa 8 quilos. Se essa criança tem 1 ano, em qual das linhas que eu vou olhar para saber a quantidade de remédio? Na linha referente a 1 ano. Qual é a fórmula de 1 ano? 2p. Por que tem esse asterisco no P? Para a gente lembrar que o P é o peso da criança. Então, vou copiar a fórmula aqui. A fórmula é qual? 2p, que significa 2 vezes P. Se a criança pesa 8 quilos, onde vai entrar esse 8? Vai entrar no lugar do P, como num jogo de futebol. Sai o P, entra o 8 no lugar. Sai um jogador, entra outro no lugar. Não é isso que é substituir? Então, como vai ficar esse cálculo? 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Então, essa criança deverá tomar 16 gotas desse remédio. Muito simples, né? Agora o item B.
A criança do item B tem 2 anos e pesa 12 quilos. Se a criança tem 2 anos, eu vou na linha de 2 anos. Qual é a fórmula? 2p menos 5. Eu vou escrever essa fórmula. 2p menos 5. O que é o P? O P é o peso da criança. Quanto essa criança pesa? 12 quilos. Então, o que a gente vai fazer? Substituir o P por 12. Então, vai ficar 2 vezes 12. Lembra? Letra grudada com número significa que eu vou multiplicar. Menos 5. Sempre primeiro multiplicação. 2 vezes 12, 24. Menos 5. 24 menos 5, 19. Significa que para essa criança, a dosagem desse remédio é de 19 gotas. E o item C do exemplo era uma outra criança de 3 anos e que pesa 14 quilos. Se a criança tem 3 anos, eu vou nessa linha. Qual é a fórmula agora? 2p menos 8. Então, vou copiar a fórmula. 2p menos 8. O P, 14 quilos. P é o peso da criança. Então, substituindo o P por 14, teremos 2 vezes 14 menos 8. 2 vezes 14, 28. Menos 8. 28 menos 8, 20. Significa que essa criança deverá tomar 20 gotas desse remédio. Tudo bem? Conseguiram compreender? É fácil, né? Agora é com vocês. Karina guarda moeda de 50 centavos e de R$1 para comprar patins. Então, são algumas perguntas que eu vou pedir para que vocês respondam no seu caderno. Como posso representar as quantidades de moedas dos dois valores? Uma outra pergunta. Como posso representar o valor que ela guarda, considerando uma quantidade qualquer de moedas que ela possui dos dois valores? Se ela guardar 23 moedas de R$1 e 35 moedas de 50 centavos, quanto ela terá? Determine uma quantidade de moedas dos dois valores para que ela possa conseguir comprar um patins de R$150.